Boa noite a todos. Que a paz do Mestre permaneça a nos envolver hoje e sempre. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra. Sou discípula de Jesus aonde de mim ele precisar. Agradeço aos mentores dessa casa pela oportunidade de estar aqui e quero desejar a vocês um feliz você novo nesse 2021, porque é importante que estejamos sempre em busca do homem novo, né? E a espiritualidade sempre nos adverte para que nos transformemos pela renovação de nossa mente. Começo de ano, muitos planos, muitas perspectivas, algumas coisas continuam do mesmo jeito, alguns problemas também continuam do mesmo jeito. Tomara que a nossa fé esteja ainda maior. Tomara que a nossa esperança e a nossa confiança em Deus esteja cada vez maior. Para que possamos ter força. Para que a fé em Deus possa nos impulsionar a buscar o homem novo, né, dentro do Evangelho. E é por isso que eu escolhi um tema, piedade. Que esse sentimento possa fazer parte dos nossos dias, em todos os dias desse ano. Que possamos levar essa noite para casa a tarefa, o dever de sermos piedosos. Essa lição está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, no item 17. O que é piedade? Piedade é amor, é respeito, compaixão. A piedade é precursora, irmã da caridade. Ela veio antes da caridade. E a caridade é o amor em ação. Então, é importante que sejamos piedosos para que possamos ser, para que consigamos ser caridosos. E o que é compaixão? Que também faz parte da mesma família, dos sentimentos. Compaixão é a dor que sentimos quando vemos a desgraça de alguém, o sofrimento de alguém. A piedade é uma virtude que nos mostra o quanto precisamos fazer a nossa reforma interior. Por isso, eu lhes desejei um feliz você novo este ano. O Evangelho nos fala que a piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento. Devotar-se é dedicar-se, consagrar-se. É a mesma coisa que o ouvido de si mesmo. É quando nos preocupamos em nos ouvir na essência. E com isso, essa abnegação, esse desprendimento de si mesmo, essa renúncia, esse sacrifício em favor dos outros, é a mesma coisa que fez o Messias durante os 3 anos que ele decidiu dedicar-se a cumprir a sua tarefa.
viver bem, viver em paz. Às vezes é só uma questão de recomeçar, de reciclar, de reaprender. Reaprender novas ideias, conhecer novos sentimentos, novas palavras, novas experiências. Por isso que a espiritualidade sempre nos pede: renovai-vos pela transformação de vossa mente, transformai-vos pela renovação de vossa mente. E com isso, avaliar erros para gerar acertos, mudar trajetos para conhecer e aprender novos caminhos, e assim nos libertar de tudo que nos incomoda, que ainda nos incomoda, né? E nos causa sofrimentos. Estamos num planeta escola, um planeta de provas e expiações, né? Aqui estamos para retomar a rota. E assim, o Evangelho segue dizendo: deixai o vosso coração se comover diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são bálsamos que derramais nas suas feridas. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos e mais nos aproxima de Deus. É o sentimento que comove as nossas entranhas diante da miséria e do sofrimento alheio, do irmão que nos faz estender a mão para ajudá-lo. Jesus foi o único a ser realmente piedoso e abnegado, porque mesmo crucificado, sentindo dores, sentindo sede, ele disse a frase que eu tenho certeza que todos vocês conhecem: Senhor, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, Jesus esqueceu de si mesmo a favor de nós, de nossas iniquidades, de nossas perversidades, de nossas malevolências, né? Jesus entregou ao Pai as nossas iniquidades. Senhor, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. A piedade é o sentimento que mais nos faz progredir espiritualmente. Ela doma o nosso egoísmo, nosso orgulho, nos ensina a humildade, a beneficência e o amor ao próximo. Às vezes vemos alguém em sofrimento, naquele momento somos tomados, né, de uma compaixão profunda que somos capazes de tirar a roupa do corpo e dar para aquela pessoa, de lhes perguntar se podemos ajudar-lhe de alguma forma. Na Igreja Católica, desde sempre, eles rezavam uma prece que dizia: Cordeiro de Deus, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, tende piedade de nós. E eles repetem: tende piedade de nós. Deus, tende piedade de nós. Porém, mais antiga que essa reza da Igreja Católica, mais antigo que isso é o Evangelho de Jesus. Muito mais antigo que isso são os ensinamentos dele, né? E com isso, lá no Evangelho fala: à medida com que medirdes, com a mesma serás medido. Então a piedade é uma via de mão dupla. Se somos piedosos,
receberemos do Pai Maior a piedade para conosco. É dando que se recebe, como diz a prece de São Francisco, né? Ou seja, se formos piedosos, né? O que é piedade mesmo para nós? É o amolecimento do nosso coração, do nosso egoísmo, diante do sofrimento do irmão. Eu vos pergunto, isso está acontecendo conosco? Será que amolecemos sempre? A nossa razão lógica, fria, calculista, né? Nos faz ser julgadores impiedosos. Infelizmente, somos espíritos em evolução e em aprendizado. Mas na maioria das vezes, somos julgadores impiedosos. Como assim, Sandra? Você está nos julgando? Não, gente. Quem primeiro fala é quem primeiro ouve, né? Porém, quando um pedinte, um mendigo, se aproxima do nosso carro pedindo algum dinheiro, quem estamos sendo? Aquele que fecha rapidinho, aquele que finge que não viu, né? Nesse momento, na maioria das vezes, a nossa razão diz: é para comprar cachaça, é para comprar droga. Poxa vida, vai trabalhar. Às vezes só pensamos, às vezes verbalizamos, né? Quando ouvimos uma mãe dizer: meu filho não é bom, meu filho me causa muitos problemas, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. Ou uma esposa, né, sofrida, ou um esposo, não importa. Minha esposa ou meu esposo me faz passar por isso, me faz passar por aquilo, está muito difícil no meu lar. A doutrina espírita nos fala que nada é por acaso. Não existem acaso. O lar é a escola das almas. Porém, quem estamos sendo? Imagina, mande embora de casa. Você não é obrigada a aguentar isso. Você não é obrigado a aguentar aquilo. Eu, se fosse você, pegaria minhas coisas e ia embora de casa. O que será que estamos aconselhando? Vamos refletir sobre isso, né? A piedade é um sentimento que deve ser igual para todos nós, porque é uma virtude que todos nós temos. Por isso somos imagem e semelhança de Deus. Temos em nós todas as virtudes. Todas as coisas boas estão no nosso coração. E a piedade não deve nunca ser confundida com pena. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É por isso que nos remoemos por dentro com o sofrimento dos outros, porque temos Deus no coração, porque temos essa virtude em nós. Às vezes elas estão lá, latentes, quietinha, não foi potencializada, ainda não foi colocada em prática, né? Porém, ainda não aprendemos a levantar o caído sem perguntar onde ele tropeçou. Ainda não aprendemos isso, né? A ajuda e a piedade desinteressada é o que Jesus espera da gente. Às vezes, vemos ou convivemos com uma pessoa e presenciamos todos os dias ela cometer os mesmos erros, né? E com isso, o que devemos dizer? Senhor, tenha piedade dele.
Divino Mestre, tenha piedade. Ilumine o coração dessa pessoa para que ela enxergue que está cometendo o mesmo erro sempre, que está se prejudicando. Ao invés de julgá-los, que possamos orar por essa pessoa. Vamos pedir a Deus que não condene, vamos pedir a Deus que dê luz. Isso é ter piedade, piedade moral. Orar pelo irmão que está errando é piedade moral. É pedir a Deus para que ele enxergue seus erros, né? Estamos fazendo isso? É por isso, gente, que eu disse que falar de piedade é um convite à reforma íntima, a nos renovarmos interiormente. A piedade não julga, não critica, não reclama, não cobra, não desrespeita, nem espera nada em troca. É um sentimento divino que nos impulsiona para o próximo, mas precisa do nosso esforço interno. É a mesma coisa que encher uma bexiga. É esforço interno. Não cobrar, não criticar, não julgar. Precisamos nos esforçar interiormente para que essa virtude possa se expandir como uma bexiga, né? Para que ela seja espontânea, porque a piedade, ela é espontânea. Como eu disse, nem percebemos quando vemos, já estamos acolhendo, já estamos orando, já estamos vibrando e já estamos torcendo para que dê tudo certo para aquela pessoa. É muito triste quando ouvimos um coração endurecido, né? Dizer, errou, tem que pagar. Matou, tem que morrer. Lei de causa e efeito. Lei de ação e reação. Fez, tem que pagar. Né? Eu visitar um criminoso na cadeia, se for para lá e depender de mim, vai morrer lá. Eu dar emprego para um detento, ex-detento, e se ele tiver recaída e fizer isso na minha casa ou na minha empresa? Com esses também temos que ter piedade. Com essas pessoas também temos que pedir a Deus, Senhor, tenha misericórdia. Ele não sabe o que está dizendo, ele não sabe o que está falando, ele não sabe o que está pensando. E se for nós mesmos que estivermos pensando assim, estamos sendo piores que eles. Infelizmente. Temos o direito de não concordar com os erros dos nossos irmãos, né? Não podemos nos esquecer que os erros estão a serviço do aprendizado. Errar é um direito, consertar é um dever. E o dever é uma lei divina, né? Jesus disse, e Mateus escreveu no capítulo 25, e o versículo 35. Viste-me com fome e me deste de comer. Viste-me com frio e me destes agasalho. Viste-me doente e me destes remédio. Deus está entre nós e o próximo. Ou melhor, o próximo está no meio, nós estamos aqui e Deus está aí. Seus olhos são como chamas de fogo a nos observar. Ele nos conhece muito antes de estarmos aqui. Quantas reencarnações sucessivas, né? Deus está no próximo. Somos todas imagens e semelhança dele. E com isso, precisamos entender que sentimento de rancor, de vingança,
de impiedade só nos atrasa a evolução. O Evangelho diz: preocupai-vos em não ficar indiferente ao sofrimento alheio, que não sejamos egoístas, que se distanciam dos aflitos, porque a visão de suas misérias é triste e vai nos perturbar a alegria. Ah, não quero saber de problemas, já basta o meu. Ali só tem problemas, olha, eu já tenho os meus, eu estou feliz hoje e nada pode atrapalhar a minha alegria. Que possamos não ficar indiferente quando pudermos ser úteis. Como narra a parábola do samaritano. Quantos passaram por aquele homem? O samaritano parou o que ele estava fazendo e socorreu aquele homem. Né? Que possamos não ficar indiferentes. Tranquilidade comprada com indiferença é culpável. É como o mar morto. Esconde-se atrás da sua bela tranquilidade, da sua tranquilidade aparente, lama e lodo fétido. Não basta ter caridade, não basta só ser caridoso. É preciso ser piedoso para que possamos evoluir juntos. E a nossa reencarnação, desta vez, neste planeta maravilhoso, tem que valer a pena. Precisamos fazer a diferença. A doutrina espírita nos liberta, nos redime, porque nos coloca diante de nós mesmos. Não nos proíbe absolutamente nada. Mas o Evangelho de Jesus, quando conhecemos, ele nos cobra muita coisa. Nos cobra sentimentos. Que possamos ser mais piedosos, olhando sem julgar, né? Ouvindo sem cobrar. Que possamos não corromper os assuntos que ouvimos e lá na frente falarmos diferente, né? Que possamos focar sempre conversas construtivas, levando fé, esperança e consolação a todos aqueles que passarem no nosso caminho durante esse ano, de tantas esperanças de que tudo vai ficar bem. Antes de encerrar, eu quero encerrar com uma narrativa de Humberto de Campos, livro de Humberto de Campos, Contos dessa e de outras vidas. Fala de Simão Pedro. Após a crucificação, Jesus retorna, fica 40 dias entre eles, depois Jesus volta para a casa do Pai, e Pedro, né, sai da sua casa à beira do lago de Genezaré e vai para Jerusalém, aonde seria a casa do caminho, onde lá começaria todos os trabalhos. E Pedro estava muito ansioso, estava com saudade de toda aquela movimentação de trabalho, de cura, de auxiliar os enfermos. Todo aquele trabalho que eles faziam com Jesus, Pedro estava muito ansioso para que tudo aquilo começasse. Daí vai dormir certa noite em suas orações, pede a Jesus que lhe mande trabalho. Senhor, manda trabalho, mande pessoas para que eu possa ajudar. Jesus aparece a Pedro nessa noite e fala para ele apenas essa palavra: amanhã. Amanhece o dia, Pedro arruma a casa toda, fica ansioso. E, de repente, alguém bate a sua porta quando ele entra. Quando ele abre, entra alguém correndo
todo esbaforido, era um homem chamado Joaças, um arruaceiro, um malfeitor que estava correndo da polícia e muito desesperado pede ajuda para Pedro. E aí Pedro olha para ele e fala, não, aqui é a casa de Deus, eu sei o que você faz, conheço as coisas que você faz, eu não posso receber o senhor aqui, pode ir embora. Vai se chegando no meio do dia e novamente bate a sua porta, Pedro vai abrir ansioso, uma senhora já de idade, adoecida, entristecida, cansada, chamada Júnia. Mas Pedro a reconhece e fala, você é uma meretriz, você é uma mulher da vida, o seu lugar não é aqui na casa de Deus. Não posso recebê-la aqui. Você volte para a sua vida, seu lugar é nas ruas. Chegando mais à noite, aparece um homem chamado Jarém. Um homem viciado, já sem as suas ideias conscientes, sem saber direito o que falar, todo pedindo ajuda, não tinha para onde ir, e Pedro novamente, e infelizmente tem a mesma atitude com aquele homem, e diz que ali é uma casa de oração, e Pedro não pode receber aquele homem ali. Ao deitar-se, Pedro retorna à sua prece. Senhor, manda alguém para a gente começar o nosso trabalho aqui na sua casa. Jesus aparece para ele novamente e fala assim, mas Pedro, só hoje eu te dei 3 oportunidades de trabalho. Só hoje eu te mandei 3 pessoas. Olha, Pedro, quando tiveres dúvida, abre o Evangelho. Lá está todas as respostas que tu precisas. Pedro, desconsolado, abre os pergaminhos e cai ali direto em Mateus 9:12, que diz: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. E assim, Deus, em sua infinita misericórdia, Ele sempre coloca pessoas que sofrem no nosso caminho para que possamos acender a nossa luz interna. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Então Ele nos dá a oportunidade de acendermos a nossa lamparina, E sermos piedosos, ajudando e burilando também a nossa alma, Porém, gente, muitas vezes a nossa piedade, a nossa ajuda não vai curar, não vai tirar aquela pessoa do sofrimento que ela está passando. Alguns sofrimentos nós não podemos fazer nada, porém, olha só, nós não podemos fazer nada aparentemente, mas se Deus coloca, e se nós tivermos a piedade de lhes acolher com amor, nós podemos estar acendendo a fé, a esperança, A fé em Deus e a esperança de que tudo vai melhorar. Podemos estar devolvendo àquela pessoa o bem que deve existir no mundo, nos nossos corações. Aquele bem que vai trazer a resignação àquela pessoa de ter fé e acreditar que amanhã vai estar tudo melhor. Que Deus não o abandona, que Deus está ali, do seu lado. Então, que nunca mais nos esqueçamos que a piedade é irmã da caridade, A caridade é uma palavra muito dita, mas a piedade ela veio antes. De nada me adianta ir dar uma esmola, um lanche, uma comida para um mendigo e só porque ele estiver sujo a gente fique secando a mão. Ou não dê um abraço, não chegue perto porque está cheirando mal. Então,
eu estou fazendo a caridade, mas eu não estou tendo o amor no coração, eu não estou tendo a piedade. E a piedade, ela veio antes da caridade. Que possamos ser piedosos, que nunca mais nos esqueçamos disso. A piedade é o sentimento que mais nos aproxima dos anjos, da espiritualidade amiga, que nos levam a Jesus, o nosso Mestre, a Deus, o nosso Pai, né? E o Evangelho diz ainda, triunfareis se a piedade e a caridade vos inspirar e vos sustentar na fé. Então esse é a caixinha de dever que todos vocês, encarnados e desencarnados que aqui estão, possam receber a caixinha de dever. E esse dever é a piedade, em nome de Jesus. Que possamos ser piedosos e amorosos e caridosos esse ano, porque nosso planeta está precisando muito da nossa transformação, para que tudo fique bem. Então vamos fechar nossos olhos? E vamos orar a Deus. E vamos assim, nesse momento, elevar os nossos pensamentos, sentindo assim a presença do Mestre Jesus ao nosso lado aqui, neste lugar bendito, nesta casa de oração. E assim, com a espiritualidade de amparo, que possamos vibrar, que possamos desejar cura, esperança, mudança e fé para o nosso planeta. Que possamos vibrar amor, solidariedade, piedade, fraternidade para toda a humanidade. Que o amor do Mestre se faça presente em cada lar do nosso planeta, em cada cultura, em cada raça, em cada lugar. E assim, vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos familiares e por todos aqueles irmãos que estão precisando de um socorro mais presente nesse momento. E assim, vamos enchendo o nosso coração de gratidão nesse momento. Gratidão por estarmos aqui mais uma vez, gratidão por mais um dia, por estarmos vivos, por estarmos com saúde, por termos o pão na mesa. Te agradecemos, Mestre Jesus, por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo que aprendemos, por tudo que sabemos. E com o coração cheio de gratidão, encerramos o nosso Evangelho essa noite. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.